Bem-vindo a mais um Pelo Espírito, mais um episódio aqui dessa temporada nova. O que será que Deus tem para falar para você? E para falar para a gente também, porque a gente também não sabe. Então, olha, eu não sei se você já esteve aqui, mas eu sou o Bruno, marido da Tati. Eu sou a Tati, esposa do Bruno. E nós somos o casal do Mentalidade Cristã. Bom, deixa eu te explicar, né? Se você está chegando pela primeira vez, essa é a nova temporada, mas a gente já gravou vários pelo Espírito. A gente traz a Bíblia aqui, ela fica sem estar marcada, tá? Para a gente poder orar com você e pedir para o Espírito Santo nos direcionar, mostrar o que é que a gente vai ler e também sobre como que a gente vai falar sobre aquilo, né? Para que o Espírito Santo nos direcione. Ele fala comigo, com a Tati, ele fala com você também, sempre tem alguma coisa para falar para nós todos, né? A gente nunca sabe o que é que Deus quer falar conosco, né? Então vamos orar juntos? Pai, nós estamos agora aqui na Tua presença, quero Te agradecer, Senhor, por nós estarmos aqui fazendo mais um episódio do Mentalidade Cristã, quero Te agradecer por nós podermos ser instrumentos, Senhor, e eu quero pedir que o Seu Espírito Santo nos direcione sobre onde nós vamos ler, sobre o que o Senhor quer falar conosco hoje. Eu quero pedir que o Senhor abra o nosso entendimento, nosso discernimento, que nós possamos ser instrumentos. Que o Senhor abra também o entendimento, discernimento de quem está nos assistindo, para que possa compreender o que o Senhor quer falar, que seja um momento muito especial de comunhão contigo, Senhor. Nós estamos aqui para Ti, Pai. E eu já Te agradeço, Senhor, eu Te peço que o Senhor nos use, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, o que nós vamos ver? Não é Jeremias, ó. É porque eu tenho aberto muito Jeremias. Eu abri Atos 20. Atos 20. Deixa eu mostrar ali, aquela ali que me dá zoom, né? Atos 20, 17. Tá aqui, ó. Acho que não dá para ver, mas eu mostro assim mesmo. Atos 20, 17, a mensagem de Paulo, e diz assim: em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se encontrarem com ele. Quando eles chegaram, Paulo disse: vocês sabem como foi que passei todo o tempo que estivemos juntos, desde o primeiro dia que cheguei à província da Ásia. Fiz o meu trabalho como servo do Senhor, com toda a humildade e com lágrimas. E isso apesar dos tempos difíceis que tive, por causa dos judeus que se juntavam contra mim. Vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o evangelho e ensinando publicamente nas casas. Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deviam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus. Agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Amém. Super Paulo, né? Esse foi usado, né? Foi usado. E é tão lindo, né? Que ele fala assim: eu sei que o que Deus está querendo que eu faça vai me levar a sofrimentos, mas eu não dou valor a isso. Eu dou valor à minha missão, que é espalhar a mensagem de Deus. Olha que lindo, não é? Quando você sabe que o seu propósito que você está cumprindo, foi o propósito que Deus desenhou para você, o Espírito Santo te dá tanta paz que você sabe que mesmo que você precise sofrer ou precise passar por alguma tempestade, alguma provação para cumprir essa missão, esse propósito, você vai conseguir fazer isso. Porque você tem ali o Espírito Santo te guiando. Olha que lindo isso. Isso dá pra gente discutir muitas coisas aqui, sobre propósito, sobre como ser guiado pelo Espírito Santo. Eu estava pensando aqui, será que se Deus mostrasse para você, que o Espírito Santo mostrou para ele, né, o que ele ia passar, será que se Deus mostrasse para você que para você fazer aquilo que ele espera que você faça, você ia passar por prisões, sofrimentos, lutas, perseguições, ainda assim você faria aquilo que Deus espera que você faça? Porque muitos de nós, cristãos, fazem a obra de Deus ou se colocam nos caminhos de Deus porque querem algo de Deus.
né? Porque o nosso primeiro contato com Deus, muitas vezes, é em busca de cuidado, é em busca do Deus Pai. A gente vai em busca de cuidado de Deus, de carinho, de colo. A gente vai em busca de que Ele recolha as nossas lágrimas, né? De que Ele nos ajude, que Ele escute as nossas orações, as nossas súplicas. E Deus realmente faz isso, né? Ele é um Pai muito amoroso, né? Ele cuida mesmo. Esse é o nosso primeiro nível de contato com Deus, assim. E depois Ele começa a pedir que a gente leve esse amor dele para outras pessoas, né? Só que quando a gente se coloca para levar esse amor para outras pessoas, o mundo muitas vezes se volta contra isso, né? Porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, está ali nas mãos do maligno, né? E se volta contra você. Então eu fico me perguntando, será que você continuaria fazendo as coisas que você faz para Deus se o Espírito Santo te mostrasse que você ia ter prisão, perseguição, sofrimento, essa coisa toda que Paulo passou? Porque Paulo era avisado antes e ia mesmo assim. Uhum. E muita gente fica se perguntando, qual é o meu propósito? Qual é a minha missão? Deus me usa, quero ser usado. Semana passada, uma amiga nossa falou, quero ser usada, eu tô sentindo que Deus quer me usar, quero ser usado. E aí eu virei para ela e falei assim, para te usar, Deus vai precisar te moldar, para que você seja exatamente o que Ele quer que você seja dependente dEle, que você ouça, e para isso, Ele tem que moldar. E para moldar, muitas vezes tem que quebrar. E aí eu falei isso para ela, ela falou, eu sei. Inclusive eu tô pedindo para Deus, faz o que tiver que ser feito. Quebra mesmo, molda mesmo, porque eu quero ser usada. Então, quando você estiver pedindo isso para Deus, saiba que isso vai acontecer com você. Deus vai te moldar, Deus vai te quebrar, mas isso é bom. Olha que lindo. Saiba que quando você está realmente movido pelo Espírito Santo, você tem a maturidade para entender que ser quebrado, passar por provações, por sofrimentos, é bom. Porque você pensa assim, eu vou sair melhor disso, eu vou sair desse sofrimento, desse molde todo, né? Melhor e mais perto daquilo que Deus espera de mim. Então, cumprir o propósito não é só ganhar os louros e as bênçãos. Cumprir o propósito é fazer o que for preciso para que a vontade de Deus seja cumprida. Mesmo que para isso, nós precisamos passar por coisas em que a gente não deseja passar, mas que a gente passa, mesmo assim, porque está alinhado com o propósito de Deus. E sabe de uma coisa? Olha só, eu vou dar um exemplo do dia a dia, porque aí fica mais fácil de você entender. Eu tenho os mesmos músculos que você tem no teu corpo, e nós dois temos os mesmos músculos que aquela pessoa que é toda saradona, malhadona tem. A diferença é que aquela pessoa faz mais exercício do que a gente. Ela vai para academia e ela exercita aquilo muito mais, né? Hoje de manhã eu estava ali, fui fazer abdominal hoje, assim, né? Aí eu consegui fazer até mais do que eu dava conta. Aí eu lembro que na hora eu pensei assim, existe um abdômen aí. Ele não aparece, mas existe um abdômen aí. Mas nós temos os mesmos, né? Só que aquela pessoa que ela é toda musculosa, tem um corpo bonito e tal, o que acontece? Ela passa por um sofrimento, entre aspas, porque ela vai ali se exercitar, carregar peso, correr. Essas coisas não são legais de fazer. Em termos fisiológicos, a fibra do músculo se quebra. É isso que eu ia dizer. O músculo se machuca e aí na hora que ele se machuca, na cicatrização, ele se fortalece e ele vai ficando mais forte, mais forte. O que eu estou querendo dizer? Você tem fé, você tem dependência de Deus dentro de você, você tem paz, que excede entendimento, paz de espírito. As ferramentas que você precisa, você tem dentro de você. Só que tem horas que Deus precisa que elas estejam mais fortalecidas para Ele poder usar você em algo que Ele quer usar. E aí Ele manda você para uma academia chamada deserto. E aí você vai para essa academia, sabe? Problemas, tempestades. Exatamente. Esse deserto, a gente chama de deserto dentro da igreja, mas eles são problemas, eles são dificuldades, eles são essas coisas que às vezes parecem intransponíveis. E eu até já comentei uma vez, assim, pregando na igreja, que
todas as vezes que Deus falou para mim e para a Tati assim, eu tenho uma coisa muito grande para vocês, maior do que aquilo que vocês vivem, seja fazendo a obra dele, seja profissionalmente e tal, eu já pensava, putz, lá vem a academia do deserto, sabe? Lá vem, assim, porque eu já pensava aqueles caras do exército que vão rastejando na lama e vão fazendo aquelas coisas e tal, que era Deus preparando para aquilo, né? Você vê, Paulo era um cara que tinha aquilo tudo muito exercitado. Ele tinha aquilo forte de tal maneira que ele já sabia e mesmo assim ele ia. E Deus quer usar você cada vez mais. Por que Deus quer usar você? Ele podia usar qualquer um, mas ele quer usar você. E sinta-se amado porque Deus quer usar você. E Deus quer te usar. E ele quer usar você para alcançar pessoas que às vezes outras pessoas ele poderia usar, mas outras pessoas demorariam mais, seria de outro jeito, tal, e ele quer usar você. Sabe? Às vezes a gente pensa assim, quem sou eu, né? Quem sou eu para poder ser usado por Deus? Às vezes outras pessoas falam mais bonito, às vezes outras pessoas são mais inteligentes, outras pessoas se comunicam melhor. Não, Deus quer usar você pelo teu exemplo e tudo. Até pelas tuas fraquezas. Pelas suas fraquezas. Nós somos muitas vezes usados nos nossos pontos fracos. Muitas vezes, gente, a gente já viu isso várias vezes acontecer. Pessoas que eram alcoólatras e que Deus transformou e Deus usa para ajudar outras pessoas a se livrarem de vícios. Ou pela forma como a gente lida com aquele problema. Uhum. Porque às vezes alguém vai olhar e vai pensar assim, poxa, olha só como a Tati lidou com aquilo, né? Eu no lugar dela estaria desabada, estaria no chão e tal, e ela teve força. E claramente ela teve força em Deus e tudo. Eu quero entender esse Deus. Uhum. Não, e essas mães que perdem filhos, muitas vezes, são usadas nessa área. Pessoas, gente, dos mais variados, as suas fraquezas, quando Deus te transforma, Ele pode usar essas fraquezas. Então não se ache, não, esse aqui eu sou fraco demais, porque Paulo ainda fala, quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque ele é usado por Deus. Mas muitas vezes a gente fica se perguntando assim, mas qual é o meu propósito, Tati? Eu não sei ainda porque Deus quer me usar, eu ainda não entendi e tal. Você precisa virar uma chavinha dentro da sua cabeça de que assim, você não corre atrás de construir o teu propósito, porque o teu propósito já foi construído. Você não nasce sem propósito e depois descobre e vai construindo esse propósito. Não. Isso é o que as pessoas falam para você, mas é mentira. O seu propósito já foi desenhado por Deus. Por isso você nasceu, senão você não nasceria. Deus falou assim, eu tenho esse propósito, então eu vou enviar a Joana para o mundo para cumprir esse propósito. O propósito vem antes de você. Quando você entende isso, você entende que aqui o teu papel é se alinhar com o propósito que já estava escrito. Essa é a nossa luta constante do dia a dia. É entender qual foi o propósito escrito. Paulo passou por muitas coisas até entender que o propósito dele era enviar a mensagem. O que ele fala? A boa notícia é a mensagem de que Cristo tinha morrido, ressuscitado por nós e que tinha vida eterna mesmo para aqueles que não eram judeus. Esse era o propósito de Paulo. E aí quando ele descobriu, ele se alinhou com esse propósito, ele começou a cumprir a missão. O que você precisa entender é orar, pedir para Deus, Senhor, me mostra o que o Senhor já desenhou para mim e o que eu tenho que fazer para me alinhar ao teu propósito. E quando você se alinha ao propósito de Deus, você entende. Você fala, nossa, é isso. Foi isso que Deus desenhou para mim. E é nesse sentido que eu vou, mesmo que eu tenha que sofrer, mesmo que eu tenha que passar perseguições, mesmo que eu tenha que aprender muita coisa, mesmo que eu ache que eu não sou nada. E na verdade você não é, você é só usado por Deus mesmo, ninguém é. Entende? Vira essa chavinha. Você não tem que construir o teu propósito, porque se você for construir sozinho o teu propósito, é aí que as pessoas se perdem, porque você não vai conseguir. Você não vai conseguir, você não tem a grandeza suficiente do teu Deus de entender o teu propósito melhor que ele. Você não tem, você não consegue. Aí você quer criar a tua realidade, você quer criar o teu processo, você quer criar os teus objetivos para alcançar aquilo que você colocou na cabeça, que não é o que Deus tinha desenhado para você. E aí você bate cabeça e você se sente incompleto e incompleta. Por mais que você tenha obtido sucesso naquilo, tenha dinheiro, tenha fama, tenha sucesso, ou qualquer outras coisas, falta preencher um vazio, aí você sente aquele vazio. Tem duas situações, você pode ter conseguido sucesso e ainda tá com esse vazio, ou você tem esse vazio e não conseguiu nada.
Então, você tem um anseio de descobrir isso. E quando você tem o Espírito Santo aí te guiando, você vai ter esse anseio. Isso não vai desligar de você. Até você se alinhar. E uma hora isso se alinha. Até lá, o que eu faço, Tati? Oro, faço o bem e sirvo a Deus. Oro, faço o bem para os outros e sirvo a Deus. Onde quer que eu esteja, eu falo dele. Onde quer que eu esteja, eu dou o exemplo de que eu sou um cristão. E nisso você vai orando, vai servindo, vai fazendo bem aos outros, você vai se alinhando com o propósito que Deus quer para você. Até atingir esse nível aí de Paulo, de ter a paz suficiente, de saber que vai sofrer, mas vai assim mesmo. Ainda te falo mais, Paulo foi perseguido pelas pessoas de dentro da igreja. Tá? Quando ele fala que ele foi perseguido por judeus, não judeus, ele ainda tinha que explicar por que ele estava trazendo não judeus. Tá? Porque algumas pessoas achavam que ele devia pregar só para o povo de Deus. E é interessante a gente falar disso, porque hoje a gente vive num momento em que a gente tem igrejas de todos os tipos, né? Então, a gente tem igreja, por exemplo, que se conecta mais com os skatistas, surfistas e tal. A gente tem igreja que se conecta mais com as pessoas que são mais idosas, são mais velhinhas, tradicionais. Qual delas está certo? Todas elas, sabe? Só que a gente fica discutindo as pequenas minúcias do que a gente discute mais a diferença do que aquilo que nos une. É engraçado isso, sabe? E aí acaba que a gente foca mais no ódio do que no amor, porque a gente foca mais naquilo que nos separa do que naquilo que nos une. Isso é muito ruim. Sobre para quem a gente deveria falar, é para todo mundo. Sobre o que a gente tem que falar, sobre o amor de Deus. E aí como a gente tem que falar, cada um vai falar daquele jeito que Deus mostrar como é que tem que ser. A gente não tem que julgar, a gente não tem que ficar apontando o dedo, nem nada disso, tudo. Paulo passou por muitos problemas que ele não precisaria ter passado se as pessoas estivessem focando só no amor de Jesus Cristo, sabe? E na hora que você estiver passando por isso, pense que muitos outros passaram antes de você. E tá tudo bem, não tem problema, sabe? O importante é que algumas pessoas vão te ouvir. E eu não tô falando que você tem que ser um pregador, que você tem que ser uma pregadora, porque às vezes você é um pregador da tua casa. Às vezes você é aquela pessoa que transforma os seus, que transforma a sua esposa, que transforma seu marido, que transforma seus filhos, transforma seus pais. E uma gota, uma pessoa que você transforma, pode transformar um país inteiro, inclusive. Porque a gente nunca sabe qual é a pessoa que a gente está transformando, né? Mas é sempre uma alma. Uma alma. Só de você transformar a si próprio e se deixar ser usado, você pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. E aí a gente começa a entender o propósito. Não é tão difícil assim. Não é tão difícil assim. É porque a gente se deixa contaminar por definições que não são da Bíblia para o propósito. E aí você acha que você não está fazendo o suficiente, que você não está se esforçando o suficiente. E a Bíblia diz que você tem que dar o teu melhor e ser dependente de Deus. Só que você esquece dessa parte, ser dependente de Deus. E aí você acha que é tudo pelo teu mérito, pela força do teu próprio braço. E a Bíblia diz que não. Quando eu sou fraco é que eu sou forte. Por quê? Porque é a hora que você entende que tudo que você tem, e tudo que você quer conquistar, e tudo que você vai conquistar depende do seu Deus. Depende de Deus, depende de algo maior. Se você está alinhado com Ele, se Ele quer te dar. E fica mais fácil enfrentar os sofrimentos. Fica mais fácil enfrentar as lutas, porque aí você começa a entender que aquelas lutas são para te deixar mais forte, que é o teu músculo ali se rompendo para ficar mais forte, só que é o músculo da fé, é o músculo da confiança, é o músculo da dependência de Deus, é o músculo da paz, é o músculo do amor. E aí quando você exercita esses músculos, como é que você exercita? A paciência. Passando por situações em que você vai ter que treinar a tua paciência. Você pede para Deus, Senhor, me dá paciência. Ele vai te dar situações na qual você precisa exercitar a tua paciência para você, ao final daquela situação, sair mais paciente. Não é verdade? Deus, me dá mais fé. Ele vai te dar provações, para você sair daquela provação mais confiante nele. E aí você vai ter a sua fé exercitada. Ou você acha que você vai exercitar a sua fé sentado no sofá, comendo pipoca?
Senhor, me dá mais fé. Nossa, que fé forte que eu tô sentindo agora. Não é assim! Não é assim! Senhor, me dá mais amor. Faz eu sentir mais amor pelas pessoas. E aí ele vai te dar situações nas quais você possa ter empatia com as outras pessoas pelas quais você precisa amar. Porque às vezes você não consegue dar o amor próprio para aquela pessoa que tem depressão que você acha que é frescura. Muitas vezes, como é que Deus faz? Te faz sentir aquela depressão. Para você ter empatia. E da tua empatia surgiu o amor pelo próximo. Então, as maneiras que Deus faz conosco, nos faz passar muitas vezes pelos sofrimentos, mas é porque Ele tem uma vitória muito maior no final. Muito maior no final. E Paulo sabia disso. E Paulo sabia, inclusive, que a vitória não seria aqui. Ele não teve uma vitória aqui na terra. Ele teve prisão. Ele foi decapitado. Os amigos dele abandonaram ele. Poucas pessoas ficaram do lado dele. Ele não teve vitórias aqui. A vitória dele era passar a mensagem para que outras pessoas soubessem de Jesus, e dele, pessoal, Paulo, era na vida eterna. Olha só. E a gente não passou, pelo menos eu acho que você também não passou, eu não passei, por nem um fiozinho de cabelo do que Paulo passou, do que Pedro passou. As pessoas, elas eram sacrificadas, elas eram torturadas, elas eram presas, elas eram crucificadas para passar a mensagem. E a gente não faz, às vezes passa a mensagem porque a gente tem preguiça. Vergonha. Os caras morriam para passar a mensagem. Morriam, fisicamente. E às vezes você está aí se perguntando se você é para falar de Deus para as outras pessoas ou não. Será que eu falo mesmo, pai? Será que ela vai achar de mim? Olha isso. E é exatamente o que você tem que se perguntar, quando Deus me mostrar o meu propósito, eu tenho a força para sofrer por Ele? Eu vou, mesmo sabendo que eu vou sofrer? E se a sua resposta for sim, acho que você está mais perto de descobrir, se alinhar e cumprir a tua missão aqui na Terra. Amém. Vou fazer uma oração por você. Amém. Por mim também, porque eu também preciso, Tati também. Todos nós. Paizinho amado, nós estamos agora aqui na tua presença, Senhor. Eu quero te agradecer, Pai. Agradecer por essa palavra de hoje, agradecer pelo que o Senhor nos trouxe, agradecer por cada pessoa que está nos assistindo, Senhor. Louvado seja o teu nome. Senhor, eu coloco cada um deles diante de ti. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a cumprir o seu plano na nossa vida. Senhor, que nós tenhamos clareza de tudo aquilo que o Senhor quer de nós, que o Senhor possa nos mostrar onde o Senhor nos quer, como o Senhor deseja que nós façamos, o que o Senhor quer que nós façamos também. Que o Senhor nos dê mais conhecimento, Pai. Que nós possamos conhecer mais a Tua palavra, que nós possamos conhecer mais de Ti, que nós possamos vivenciar mais o Senhor. Nós possamos ter experiências sobrenaturais contigo, Senhor, cada dia mais. Mas que nós possamos ensinar as pessoas pelo exemplo, que nós possamos ser cristãos verdadeiros, possamos viver cada dia mais o que é ser cristão, e as pessoas possam olhar para nós e aí entenderem o que é ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, Senhor. Nos use cada vez mais, nos dá mais intrepidez, Senhor, que nós possamos ter essa determinação e fazer mesmo a sua obra, Pai. Abençoa cada um de nós, abençoa tudo aquilo que nós chamamos de meu, Senhor. Nós entregamos a Ti. Eu peço a sua bênção sobre a vida de cada pessoa que está aqui. E eu já te agradeço, Senhor, certo da vitória, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Que esse vídeo possa tocar o teu coração mesmo. Que o Espírito Santo tenha falado no profundo, para que você possa cumprir a sua missão e ajudar as pessoas também a cumprirem a missão que Deus desenhou para elas. Então, se você sabe de alguém que precisa ouvir tudo isso que a gente conversou aqui, envia esse vídeo para ela mesmo, encaminha, passa, tem uma setinha aqui embaixo, se você tocar nessa setinha, abre teu WhatsApp, vai olhando ali, ó, e vai mandando para aquelas pessoas que você sabe que vão se identificar e se beneficiar com essa mensagem. Faz a obra agora. Mas faz mesmo. Você já pode se deixar ser usado agora. Faz agora. Faz mesmo. Olha só, deixa Deus te usar. Sem vergonha. Verdade. Faz agora. Clica, compartilha, manda para outra pessoa. Deus vai tocar no teu coração
quem é que vai ser usado, quem é que vai poder ser tocado por isso que a gente falou agora, tá bom? Deixa ele fazer. E se inscreve aqui, curte esse vídeo, deixa seu comentário também, interage aqui com a gente e se prepara para receber mais vídeos como esse aí, quando você acompanhar o nosso canal. Um beijo, Deus te abençoe, fica com Deus. Tchau, tchau. Fica com Deus, Deus te abençoe.